Olá, gente. E aí, tô compartilhando, espero, né? Olá, pessoas, alunos, alunas, alunes. Boa noite para vocês. Como estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Camila. Eu sou Camila Maiara. Eu vou dar aula de História do Brasil para vocês esse ano. Eu já era professor de História do Brasil ano passado. E vou continuar esse ano aqui no cursinho Paralelos. Vou dividir as aulas de História com a Fernanda Emanuele. As minhas aulas serão na terça-noite. Então é isso. Vamos lá, vamos seguir juntos. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Eu estou no grupo de WhatsApp com vocês lá. Fiquem à vontade, tá? Para qualquer dúvida, qualquer questão, conversar, angústias, qualquer coisa. Tamo aí. Vamos lá. Primeira aula de História do Brasil vai ser sobre a população indígena, os povos originários. É uma aula introdutória sobre as questões étnicas, questões culturais dos povos indígenas, né? E ao decorrer do curso, a gente vai ficar falando sobre os povos indígenas, com certeza, que é uma parcela importantíssima da sociedade brasileira, mas aqui é uma questão introdutória mesmo. Então, vamos lá. Introdução. A gente vai ter dos povos indígenas alguns termos utilizados que vocês vão encontrar nos vestibulares, nas apostilas de história, nas provas, exercícios, enfim, que vai ser nativos, povos originários, indígenas, índios, povos pré-cabralinos e povos pré-colombianos. Esses dois últimos povos pré-cabralinos, os povos pré-cabralinos, é difícil de falar. Esse nome se dá pelo fato desses povos estarem antes do Pedro Álvares Cabral vir para o Brasil. Então, por isso que é pré-cabralinos. E pré-colombianos também vem da mesma terminologia, da mesma questão, que antes de Cristóvão Colombo vir para o Brasil. Então, é isso, esses termos. Eu não gosto de usar os três últimos, os índios até eu uso, mas os três últimos não. Eu gosto de usar nativos, povos originários e indígenas, então vocês vão ver eu falando muito disso. Com relação ao tamanho da população indígena, a quantidade de indígenas que a gente tinha no Brasil antes da colonização, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, os registros mostram que a gente tinha eu coloquei mais ou menos, mas é mais de 5 milhões de povos indígenas no Brasil antes da colonização europeia, antes da colonização portuguesa. Atualmente, a gente vai ter, desses 5 milhões, a gente vai ter só 817, 813 mil, segundo os dados do IBGE de 2010. Então, a gente percebe a diminuição desse número, né, de 1.500 para 2020, 2010, na real, e o porquê, né, dessa diminuição. Porque a gente vai falar também mais para frente, mas basicamente é o genocídio da população indígena que se dá de diversas formas no Brasil. Então, a gente vai ter esses povos originários, né? Cada um com suas especificidades, cada um desses 5 milhões, cada um pertencente à sua etnia, cada etnia tendo a sua cultura própria, cada etnia tendo a sua língua própria, cada etnia tendo a sua questão de sobrevivência própria, cada etnia tendo a sua particularidade. A gente vai ter diversas etnias no Brasil, diversas etnias que ocuparam esse território brasileiro e cada etnia com a sua cultura específica, vivendo do seu modo específico e vivendo enquanto Brasil especificamente. A gente vai ter, com a chegada dos portugueses, uma imagem construída com relação a esses povos, que vai ser uma imagem de descivilizados, não civilizados, uma imagem de selvagens, por diversas questões envolvidas nisso. Essa imagem
estereotipada de indígena, a gente vai ver a perpetuação dela nos dias atuais também, que vai ser aquelas falas que a gente encontra por aí, quando a gente fala com alguém que não entende as questões indígenas e também não procura saber, às vezes. Imagem do índio que vive na aldeia, sem roupa, sem fazer nada o dia todo, só dançando para a chuva. Essa é a imagem que a gente vai ter, e eu já escutei pessoas falarem até os dias atuais. A gente tem que desconstruir essa imagem, que é uma imagem totalmente errada, uma imagem advinda de vários aspectos, várias questões. E a gente sabe hoje que existem aldeias urbanas e aldeias rurais. Então a gente sabe que os índios, que os indígenas, que os povos originários, eles vivem entre nós, eles estão junto com a gente, eles compõem uma sociedade, eles compõem uma universidade junto com a gente. Então é isso, a gente tem que tirar essa concepção estereotipada de índio, de indígena. Com relação às etnias diversas que a gente vai ter no Brasil, a gente vai ter as suas organizações diversas. A gente vai ter mais ou menos 1.200 línguas faladas no Brasil, das etnias indígenas, né, diversas. Essas línguas, elas têm duas origens, dois troncos originários, que vai ser a língua, ou não, Micotê e o Tupi. Desses dois troncos, a gente vai ter a disseminação e a divisão para diversas especificidades linguísticas das etnias indígenas. Então, é isso. Não falavam as mesmas línguas, por isso também, talvez, não se comunicavam entre si, e por isso não eram amigos entre si. A gente tem que ter essa concepção, entendeu? Com relação ao modo de sobrevivência, tinha aldeias indígenas que viviam da caça, tinha as aldeias indígenas que viviam da pesca, tinha as aldeias indígenas que viviam de práticas sedentárias. O que são práticas sedentárias? São quando eles plantam. Então, tinha essas práticas, culturas sedentárias. Eles plantam, então eles plantavam milho, plantavam mandioca e viviam a partir disso. Enquanto tinha as etnias indígenas que viviam associadamente tudo isso, da casca, da pesca e da cultura sedentária. Então uma coisa não exclui a outra. As especificidades indígenas também abrangem as questões sexuais e afetivas com relação ao casamento, concepção de casamento que vinha da Europa, que o homem era e a mulher, eles tinham que ser felizes para sempre, eles tinham que viver unidos para sempre sem trocar de casal, porque trocar de casal era procrastinação, trocar de casamento, divórcio, era perversidade, tudo isso. Nas questões indígenas, nas questões dos povos originários, não era isso, não tinha isso, então era comum casar e depois se separar e ter um novo parceiro, nova parceira. Além disso, a gente vai ter no meio também da população indígena, dos povos originários, a poligamia, que era quando normalmente era o homem, né, que tinha mais de uma mulher, então ele tinha várias mulheres, e tinha também etnias que tinha a monogamia, que era um homem para cada mulher. Então, eles não eram, não é uma regra para todas as etnias que eu estou falando. Tem as especificidades porque são diversas etnias indígenas. Além disso, as questões religiosas. A maioria das etnias indígenas eram politeístas. O que quer dizer isso? Que eles acreditavam em mais de um deus, vários deuses, muitos deuses, a maioria deles da natureza, as questões da água, da terra, do ar, e com isso eles utilizavam também as ervas, tanto para a questão medicinal, quanto para a questão de rituais religiosos. E além disso, a gente vai ter esses ritos espirituais, né, e das religiões, né, de cultivo dos deuses, muito perpetuado entre a maior parte das etnias. Então é isso, a utilização das ervas para dar, como eu já disse, tanto para a questão medicinal quanto para fazer os ritos religiosos, né, para dar aquele contato maior com as questões da natureza, com o ser externo, tem a questão da ancestralidade também, tem todas essas coisas envolvidas quando a gente fala de religiões dos povos originários. Além disso, ligado muito a essa questão de civilizados e selvagens, a gente vai ter
uma questão que auxiliou para que perpetuasse essa ideia, né? Que vai ser a antropofagia. Algumas etnias praticavam essa antropofagia. O que é essa antropofagia? É a arte ou a cultura de comer pessoas, comer pedaços de pessoas, comer pessoas. Exatamente desse jeito que eu tô falando mesmo. E isso tá ligado a uma questão cultural e espiritual. Então, dentro disso, quando os portugueses chegam, eles chamam esses índios de selvagens, de canibais, e delimita e junta todas essas etnias como uma só, como uma forma de vivência só. Então, o que acontece? Se uma etnia era antropofágica e um português viu, ele vai falar que todas as outras etnias, mesmo sendo uma questão que não interessa a ele, que não é problema dele, sim problema da cultura, não é um problema, mas tipo, sim questão da cultura indígena, mesmo ele não tendo nada a ver com isso, ele vai perpetuar que todas as etnias são antropofágicas, todas as pessoas. E dentro disso, tem essa questão muito forte que a gente vai falar no próximo slide, quando os portugueses chegam aqui, de civilizar os selvagens, porque eles não têm civilização, eles não têm modo, eles não têm inteligência, vamos dizer assim. Então é isso, tem que entender que tinha culturas indígenas antropofágicas, só que é uma questão cultural, um rito religioso, uma questão espiritual, uma questão de ancestralidade, e que julgar, porque cultura não se julga e uma cultura não é superior à outra. Já dizia estudos, estudos antropológicos, né? Então a gente está aqui para fazer uma discussão sobre uma determinada cultura, né? Então a gente o início da dominação portuguesa, que a gente vai falar nas outras aulas, mas eu estou dando uma para vocês. O início da dominação portuguesa é a chegada dos portugueses no século XV, né? Então a gente vai ter o primeiro contato português com o indígena, né, que vai ter um contato de estranheza e curiosidade das duas partes, né, com relação à cultura de um ou outro. Então, o português chega, tipo, o que é esse indígena, o que é esse cara pelado, o que esse cara tá fazendo aí, que não faz nada. E o índio, quando o português chega, o indígena vê o português que tá cheio de roupa, fedido, chegando aqui nas terras verdes, né. Então a gente vai ter essa questão de estranheza. Daí, seguindo a isso, eles têm uma relação de troca entre materiais, então que a gente chama de escambo. Então o português chega com interesse de dominação econômico, interesse econômico das terras, né? Porque é isso que ele tem. E o indígena, ele tem um interesse também sobre algumas coisas que os portugueses podiam ofertar, como metal, então eles fazem troca. Então, a partir de interesse econômico, ele vai se desdobrando em outras questões. Ele vai se desdobrando na dominação e na exploração portuguesa com relação à população indígena. Porque a partir de quando os portugueses veem que dá para dominar a terra, que a gente vai chamar de período colonial, que eles vêm para cá para dominar, que eles vêm e se instalam na terra, a gente vai ter esse pós-primeiro contato, que vai ser a dominação dos povos indígenas, que vai culminar em questão de escravização dos povos indígenas, que vai culminar na morte da maior parte da população indígena, que vai culminar no genocídio da população indígena, seja diretamente ou seja indiretamente. Então, quando eu falo genocídio diretamente, é o que os portugueses faziam com a população indígena, de fazer as etnias que eu falei para vocês anteriormente, que eram diversas, as etnias que não eram amigas entre si se juntarem, e isso gera uma rixa, isso gera um desentendimento, e acaba que as pessoas matam umas às outras mesmo, e não só entre os indígenas, mas também entre os portugueses, que é a maior parte das vezes. Entre os portugueses matando a população indígena diretamente, de matar mesmo. E quando eu falo genocídio indiretamente, é os índios que morriam de fome, é os índios que morriam de doença trazidas pelos portugueses pelo fato de não ter uma maturidade do sistema imunológico, não ter uma maturidade, um contato com essas doenças que vinham da Europa, do Ocidente,
que uma gripe que não matava o português matava matava o indígena, entendeu? E além disso, pelo desgosto de ver essa dominação dos portugueses, a gente vai ter também muito suicídio entre a população indígena, de não aceitar que a terra que eles viviam, que até então era plena, era apenas para subsistência, não era para uma exploração econômica do mercantilismo, que vai ser um dos embriões do capitalismo. Não tendo essa concepção de exploração econômica, exploração de pessoas, escravização de pessoas, se matavam muitas vezes por desgosto, matavam os próprios filhos também por não quererem dar essa perpetuação de mundo para os filhos. E é isso, morrendo de fome, morrendo de doenças, tudo relacionado a essa questão do genocídio do povo indígena, que se perpetua até os dias de hoje. A restrição de direitos da população indígena nos dias atuais para com que esse genocídio da população indígena se perpetue e se mantenha até os dias atuais. O serviço à saúde, o não serviço à alimentação básica, o não serviço à emprego, a luta por demarcação de terra, que faz com que os indígenas sejam mortos, né? Por conta disso, ao genocídio dos povos indígenas. A partir disso, dessas questões envolvidas com a população indígena, com os povos originários, houve a necessidade, primeiramente, de se culminar em políticas públicas relacionadas aos povos originários. Primeiramente, a primeira política pública que a gente vai ter é a política da República Velha, vai ser instituída na República Velha, que vai ser o Serviço de Proteção ao Índio. Falei anteriormente, no começo desse slide, eu falei de política pública, né, para os indígenas, e falei que foi culminado pela elite. Então, a elite brasileira que deu pontapé para esse serviço de proteção ao índio e de outras políticas aqui que eu citei aqui, vai ter civilizatório. Eles fizeram esse serviço de proteção ao índio com o intuito de civilizar o índio. Civilizar, quando eu falo, como eu falei anteriormente, considerar toda uma cultura envolvida com os povos originários que eles não consideravam como correta e como civilizatória. Isso se chama etnocentrismo, quando é só a sua cultura, só a sua etnia vale, a dos outros são tudo bárbaros, são tudo selvagem, tudo relacionado de ruim. Então, esse serviço de proteção ao índio, ele vai ser feito principalmente por Marechal Rondon, já ouviram falar com certeza, e vai ter esse caráter civilizatório de aldeia e levar o que eles achavam que era melhor para o índio, sem perguntar para o índio o que é ser índio no Brasil. Então, os indígenas não tiveram participação nenhuma para esse desenvolvimento dessa política. Então, eles definiam aí tudo, definia o que era ser índio, definia como se comportar como índio, definia o que é certo para o índio. Então, é isso, é uma péssima política, é uma péssima. Ela vai ser feita também na era Vargas. São pessoas que entravam no Brasil, no centro-oeste, norte e outras partes que não são litorâneas do Brasil, para civilizar os indígenas e o mesmo caráter da política anterior, desconsiderando toda a questão cultural envolvida nesses aspectos, entendeu? Na ditadura militar, a gente vai ter o Estatuto do Índio, que daí já vai ter um caráter menos retrógrado do que esses dois anteriores, que é da República Velha e da Era, mas também não é aquela coisa top. O Estatuto do Índio, ele vai ser instituído no final da ditadura militar, por isso que ele, como a gente sabe, não era, então a ditadura já estava num processo de decadência. Ele vai ser a tentativa, né? Vai ser em 1973 e vai ser a tentativa de ganhar alguns direitos com relação ao povo indígena.
Em 1988, pós-ditadura, na Constituição de 1988, que é a última Constituição que a gente vai ver que o Estado ele vai garantir a cultura, a sobrevivência e a terra para os indígenas. Os indígenas na Constituição de 1988, eles representavam até agora 0,2% da população brasileira. Então, para a construção dessa Constituição e da parte com relação ao direito ao índio, a gente vai ter um diferencial. A gente vai ter a participação ativa dos indígenas. O que seria essa participação ativa? Os indígenas, eles foram ao Congresso Nacional e falaram, olha, ser índio é isso, ser indígena é isso, a gente precisa disso, a gente quer isso. E é isso, é a construção de políticas públicas para indígenas por indígenas. Então, é o direito à terra, é o direito à sobrevivência, é o direito à vida. A partir dessa 1988, essa participação ativa dos indígenas com relação aos seus direitos, a gente tem alguns movimentos sociais que avançaram na luta indígena, nas questões da terra, nas questões da saúde, nas questões da fome, e auxiliaram para a garantia de direitos da população dos povos originários. O MST é um movimento que faz muito isso, movimentos sociais específicos com relação à luta indígenas, lideranças indígenas que lutam para a garantia de demarcação de terras, que as terras já eram dele, mas lutam para a demarcação de terras dos povos originários. Então, a gente tem um avanço a partir da Constituição de 1988 para os direitos da população indígena em si. Em 2015, a gente tem todo esse avanço que eu falei para vocês da Constituição. Porém, em 2015, a gente tem a proposta de emenda constitucional, que é a PEC 215 instituída. Essa PEC ela vai transferir a responsabilidade do Poder Executivo sobre demarcação de terra, executivo que eu falo é o presidente do Brasil, para o Poder Legislativo, que vai ser senadores e deputados. O porquê, então, que tem esse problema, Camila, de transferir essa responsabilidade para os senadores e deputados? O porquê eu vou explicar agora. No Congresso Nacional Brasileiro, a gente tem 3 bancadas, predominantemente. Então, a gente tem 3 grupos que dominam o Congresso Nacional Brasileiro, que é dos deputados e senadores. Os 3 grupos são o grupo que traz questões evangélicas, questões católicas, questões de religiões, assim, não que essas religiões sejam um problema, mas as pessoas, esse fanatismo religioso é um problema. E a desconsideração de todas as outras religiões que o Brasil tem é um problema também. Então, a gente vai ter essa bancada da Bíblia que falam que ela traz questões relacionadas a essas questões pentecostais, neopentecostais, evangélicas, católicas, e ela faz leis e propostas em cima disso, em cima dessa cultura, em cima desse modo de viver evangélico, católico, neopentecostal e pentecostal, o que é prejudicial para as outras religiões e para pessoas que não seguem tais dogmas, né? Essa é uma bancada. A outra bancada é da bala, a outra bancada é da segurança. Quando eu falo da bala, é da segurança. É pessoas que pensam que se resolvem o problema do Brasil dando arma para a população, pessoas que pensam que bandido bom é bandido morto, excluindo todas as questões sociais e culturais envolvidas no aspecto de ser bandido, no aspecto de ocupação de uma camada da sociedade brasileira, pessoas que com a violência se resolve tudo, pessoas que pensam que é melhor dar um livro, é melhor dar uma arma do que um livro para uma pessoa. Essa é outra bancada. E a outra bancada é a do boi. A do boi é pessoas que pensam no agronegócio e na expansão da questão agrária no Brasil acima de tudo. Então, é melhor que o Brasil esteja metade do seu território em plantação de soja do que o Brasil esteja metade do seu território com demarcação de terra. Então, por isso que é um problema essa transferência da responsabilidade de demarcação de terra para os senadores e deputados. Porque é isso, a gente tem essa bancada do boi,
que é da questão da terra, né, questão agrária, do agronegócio. Então, é mais interessante para ele o avanço do agronegócio do que o avanço da demarcação de terras indígenas. Então, por isso que isso é um retrocesso, porque isso está envolvido na precarização das terras indígenas, na precarização da garantia de direitos das populações indígenas. Então, é sobre isso, né? Que a gente vai falar mais para frente também no decorrer das aulas de história. Eu coloquei essa questão de identidade aqui, que é outro tópico da questão indígena, para a gente pensar e refletir. A questão de ser indígena, a questão de ser povo originário, tem aspectos envolvidos que é para além do biológico, é para além do cultural. O biológico seria características fenotípicas de pessoas, que daí a gente fala, ah, essa pessoa é indígena, ah, não, você tem um traço indígena, ah, não, você deve ser indígena, você está parecendo indígena. Quando você olha uma pessoa, você define ela já como indígena. Isso é um problema, não façam isso. Além dessas questões biológicas, que é importante para a pessoa indígena, né, para se identificar, pessoas que são indígenas mesmo, se identificar enquanto indígena, é uma questão importante biológica. A gente tem uma questão cultural associada a isso, que é a questão de cultura, a questão de como ela vive, a questão de pertencimento a uma ancestralidade, pertencimento a uma terra, pertencimento a um povo. Que daí entra outra questão que, na meu ver, é o mais importante. A questão biológica e cultural são importantíssimas, mas o pertencimento a um povo, o pertencimento a uma terra é mais importante, tanto para a luta de garantias de direito, para a ancestralidade e para o fortalecimento da luta dos povos originários. Então, quando a gente fala de indígena, a gente tem que falar de todas essas questões. E quando a gente considera uma pessoa indígena, ou quando a gente faz, ah, não, você está parecendo indígena, a gente tem que parar e pensar que é um povo que está sendo assassinado diariamente no Brasil, que está sendo diariamente, diretamente ou indiretamente, ou está sendo assassinado por um tiro na cabeça de um ruralista que não quer a demarcação de terra, ou está sendo assassinado indiretamente por questões de fome, por questões de coronavírus, por questões estruturais e sociais envolvidas por trás disso. Então, quando a gente fala de população indígena, a gente tem que pensar todas essas questões envolvidas nesse processo de identidade de um povo, de uma etnia, de uma população. É importante dizer que índio não é fantasia, que não é para ir fantasiado de índio para o carnaval, que não é para ir fantasiado de índio para qualquer outro lugar, que nem eu falei no início da aula, a gente não pode estereotipar o que é um índio, falar que todo índio mora em oca, que todo índio mora em aldeia, que todo índio anda pelado, que todo índio tem pintura no corpo. Não, ser índio é uma questão de pertencimento, é pertencimento a um povo, é pertencimento a uma cultura, é um pertencimento a uma terra, é um pertencimento a uma ancestralidade que vem sendo matada e vem sendo apagada ao longo da história da construção do Brasil. Eu coloquei atrás aqui essa pessoa maravilhosa, que é uma das ativistas que acho que vocês conhecem, Guajajara, que é uma pessoa indígena, com a bandeira do Brasil ensanguentada, mostrando que o genocídio da população brasileira é construído a partir do sangue indígena. A população brasileira é construído a partir do sangue indígena, do sangue africano, do sangue negro, do sangue de todas essas minorias que a gente fala. Então, ser indígena é uma questão de identidade, é uma questão de pertencimento, então é uma coisa séria. Então não vamos brincar com isso, não. Nossa aula está acabando, eu coloquei algumas sugestões de livro aqui, que é a primeira... não, 3 livros de um autor, que é uma liderança indígena, Ailton Krenak, a primeira é Ideias para o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e O Amanhã Não Está à Venda. É maravilhoso esses 3 livros, são livros curtinhos, e se vocês quiserem eu tenho o PDF deles e posso te passar para vocês. E A Vida Não é Útil, ele escreveu na pandemia. Então, esses 3 livros, ele está associado às questões territoriais, às questões indígenas, às questões culturais de indígena e vivência dele enquanto liderança, né? Enquanto pessoa indígena no Brasil nos dias atuais. Outro livro que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu estar aqui da frente, é A Terra dos Mil Povos, que também é escrito por uma liderança indígena, que é o Cacá,
que é a história indígena do Brasil contada por um índio. Então, gente, se quiser falar sobre indígena, se quiser estudar sobre indígena, estude um indígena, um povo originário, uma pessoa pertencente a essa cultura que fale sobre isso. Não vamos estudar outras pessoas que não falam sobre isso, por favor. É uma questão de respeito, assim, né? Eu coloquei essa sugestão de livro, eu tenho os livros em PDF, posso passar para vocês, e tenho, para quem quiser estudar mais, tem alguns artigos relacionados a isso que eu uso para estudar. E é isso, são maravilhosos. Não coloquei sugestão de filmes, porque eu não assisto muito filme, então eu não sei o que colocar aqui para vocês, mas se vocês quiserem, eu posso pesquisar e daí eu passo para vocês também. Então é isso, a aula acabou. Bons estudos para vocês. Se tiver qualquer dúvida, eu tô aqui, só me chamar, tô no grupo do WhatsApp, como já falei. Boa semana e considerem essas questões que eu falei. E bora aí, quem quiser conversar, trocar uma ideia sobre isso, tô à disposição de vocês. Beijos, beijos. Até mais, galera.